Nesse vídeo eu vou tentar consertar um vazamento de óleo no câmbio da Ranger. Câmbio também conhecido como caixa de marchas. Eu tô com esse vazamento literalmente desde que eu comprei a Ranger. E isso já fazem uns 5 anos. Então agora tá na hora de consertar isso. Essa é mais uma daquelas coisas que eu já levei no mecânico para consertar, mas a caminhonete voltou com o mesmo problema. Então vou tentar resolver eu mesmo. O vazamento de óleo vem desse retentor aqui, na saída do câmbio onde vai conectar do cardan. Esse retentor já foi trocado, mas carro velho as peças precisam de um ajuste técnico para ficar tudo certinho. Bora começar o serviço. Eu vou começar removendo esses 4 parafusos da cruzeta para poder baixar o cardan e tirar ele do caminho. Pronto, parafusos tirados. Agora é só empurrar aqui o cardan para trás com uma chave de fenda. Ah, e muito cuidado com essas duas peças aqui. Se elas caírem, tu vai perder os roletes do rolamento que tem aqui dentro. E depois vai ser impossível de achar eles. Então vou botar uma fita aqui para fixar tudo no lugar e não ter problema. Pronto. Agora é só remover esse parafuso bem grande que tem aqui e tirar essa última peça para eu ter acesso no retentor. Acho que eu não tenho nenhuma chave tão grande assim. Vou ter que sair para comprar. Agora com a chave certa vai ser fácil. Só botar um braço de alavanca aí e remover essa porta. Só que não. Conforme eu ia girando aqui, o câmbio estava fazendo o motor girar, mesmo eu tendo botado em primeira marcha. Vou ter que pensar outra ideia. Talvez com a minha chave de impacto eu consiga remover essa porca. Vamos tentar. Vixe, nem mexeu. O que será que eu posso fazer? Tive uma ideia. Vou travar o volante do motor para eu poder tentar de novo usar a minha chave normal com um braço de alavanca bem grande. A Ranger tem esse furo aqui que dá acesso para o volante do motor. Usando um parafuso 6 mm eu consigo travar o motor por ali. Mas para isso eu preciso deixar o motor no ponto. Só na tentativa e erro ia levar muito tempo. Daí eu lembrei que por essa tampa aqui na frente eu consigo ter acesso à polia da bomba injetora e botar ela no ponto. Assim vai ser bem mais fácil. É só eu ir girando o motor até esse entalhe aqui ficar bem para cima. E como sempre, o mesmo problema tem diversas soluções possíveis. Talvez tivesse alguma outra forma bem mais fácil de eu travar o motor no lugar para ele não girar. Mas essa foi a primeira que me veio na cabeça, então o cara tem que pegar e fazer de uma vez. Não dá para perder muito tempo pensando muito. Ufa, consegui. Agora bora lá tentar soltar essa porca. Espero que agora dê certo, porque se não der, eu já não sei mais o que fazer. Vou até usar um braço de alavanca bem maior. Eita, negócio que tá bem preso, meu Deus. Mas não nasceu aí, vai ter que sair. Só vou ajeitar melhor a chave para não ter perigo de espanar a porca e vou para a última tentativa.
Agora acho que vai sair. Dale! Aê, consegui tirar a luva do cardan. E é por esse retentor aqui que tá vazando óleo. E como eu ainda não tinha drenado todo o óleo do câmbio, começou a pingar óleo no chão. Então eu levantei um pouco a traseira da caminhonete para o óleo ir todo para frente do câmbio e parar de pingar aqui onde eu estou trabalhando. Agora bora tentar remover esse retentor. Provavelmente existe alguma ferramenta específica para isso. E como vocês podem ver, claramente eu não tenho. Então vou tentar tirar usando uma chave de fenda mesmo. Primeiro tentei tirar fazendo uma força de alavanca com a chave de fenda, mas o retentor estava muito preso no lugar. Então vou tentar dar umas marteladas aqui nessa parte de metal dele, para ele dar uma amassada e começar a sair. E como tem chance de eu estragar ele inteiro, já vou dar uma olhada no modelo dele. Arca 5976, para depois ficar mais fácil de eu achar um igual. Aí, cara. Agora com o retentor removido, é só sair para comprar outro. E também já vou aproveitar para comprar outra cebolinha da ré, porque a minha já está quebrada faz maior tempão e eu botei só um tampão ali no lugar e tá vazando um monte de óleo por ali. Então já que estou mexendo no câmbio, vou aproveitar para consertar isso também. Bora lá para autopeça. Ô, gurizada, às vezes eu queria que as coisas fossem mais fácil de resolver, mas todos os problemas da minha Ranger parece que já foram para um monte de mecânico e são umas coisas difícil mesmo para resolver. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Primeiro de tudo, passei maior trabalho para encontrar um retentor igual esse aqui que estava instalado, mas depois de em algumas autopeças encontrei. Esse retentor novo tem exatamente as mesmas medidas do retentor antigo. Porém, para variar, temos um problema. Eu achava que estava vazando óleo porque esse eixo estava muito arranhado aqui onde o retentor vai encaixado. E isso a gente consegue resolver reduzindo o tamanho dessa mola aqui do retentor. Porém, o que está acontecendo não tem nada a ver com isso. Esse retentor do câmbio é para um eixo de 57,2 milímetros. E esse eixo aqui tem 55,5. Então são praticamente 2 milímetros de diferença. Então mesmo que eu fizesse aquela adaptação reduzindo o tamanho da mola, nunca ia fazer uma boa vedação e ia continuar vazando. Eu acho que em algum momento da vida da minha Ranger, esse eixo estava arranhado e alguém tentou dar um passe nessa peça aqui para fazer o vazamento parar. Mas isso não faz sentido nenhum, porque dar um passe só ia fazer o diâmetro do eixo diminuir e o vazamento só ia aumentar. Aqui dá para ter uma ideia de como fica folgado o retentor. São mais ou menos 1 milímetro de folga para cada lado. Então o que eu estou pensando em fazer? Levar isso aqui num torneiro para ele fazer uma bucha aqui com 1 milímetro de espessura e de uma vez por todas finalizar esse vazamento. Então bora lá levar essa peça no torneiro e rezar para que não seja muito caro. E não é que eu consegui achar um torneiro para fazer o serviço? Olha aí que beleza que ficou, pessoal. Ele fez uma bucha de ferro fora aqui da peça, esquentou para ela dilatar, daí desceu ela até aqui e quando ela esfriou, ela diminuiu o diâmetro e prensou aqui. Olha que perfeição.
Quando ele me passou o preço de primeira, eu achei super caro. Ele me cobrou R$ 150. Mas depois, vendo a peça pronta, eu acho que realmente valeu a pena e foi um preço justo, que deve ter sido difícil pra caramba pra fazer. E inclusive ele me falou que teve que fazer 2 vezes a peça, porque a primeira que ele fez desceu só um pouquinho e travou aqui, ó. Daí essa segunda ele fez um pouquinho maior por dentro e foi o suficiente para ela descer até aqui embaixo. Agora finalmente o retentor entra bem certinho aqui. Aqui folgado, mas quando chega aqui no degrau, fica bem certinho como tem que ser. Esse aqui era o jeito certo para resolver esse problema. Agora aquela famosa hora que é só montar tudo no lugar e rezar para que dê certo e resolva isso aí de uma vez por todas. E essa arruela de borracha que vai aqui apoiada na luva do cardan tá bem danificada. Eu tentei procurar por tudo para comprar essa peça e não encontrei em lugar nenhum. Então vou ter que instalar usando essa aqui mesmo. Se vocês souberem aonde eu encontro isso aqui, deixa aí nos comentários que vai ajudar muito. E acho que eu vou passar uma cola nela para ela ficar bem fixa aqui e ter menos chance de estragar mais. Eu gosto de trocar todas as peças estragadas que eu vou encontrando no caminho, mas essa aqui vou ter que deixar assim, não tenho o que fazer. A gente tenta não fazer gambiarra, mas carro velho parece que gosta, né? E tô usando essa cola aqui, que é para usar em junta de cárter, então ela aguenta o óleo e aguenta também alta temperatura. Não é uma solução definitiva, mas acho que vai fazer essa borracha aqui durar um pouquinho mais. Enquanto eu deixo essa cola secando, vou começar a preparar para instalar o retentor novo. Vou dar uma boa lixada aqui onde vai encaixar o retentor, porque sempre dá uma arranhadinha quando a gente vai tirar o retentor antigo. E para ter certeza absoluta que não vai vazar óleo, vou dar uma leve reduzida aqui nessa mola para ela dar mais pressão e evitar qualquer futuro vazamento. É só pegar um alicate de corte e cortar um pedacinho da mola. E depois enrolar ela no lugar. Pronto. E vou passar um pouco de cola aqui ao redor dele para ajudar com a vedação. E para fazer a instalação do retentor eu sempre gosto de usar um pedaço de madeira, que daí não machuca o retentor novo quando está botando ele no lugar. E quando ele bate lá no fundo, o barulho da madeira muda, então tu sabe que tu terminou com a instalação. Não é uma borracha nova, mas acho que vai aguentar bem. E também vou fazer uma dica que eu vi no YouTube, que é passar a cola aqui por dentro dessas estrias para não ter perigo de vazar óleo por dentro desse eixo.
E agora já vou aproveitar para instalar o novo interruptor da ré. Aqui eu decidi não usar cola e vou passar um pouco de veda rosca mesmo. E aqui tem que ter cuidado porque não dá para apertar muito. Eu acabei aprendendo isso quando eu mexi aqui uma outra vez e acabei quebrando a peça. E para conectar os fios uma leve gambiarra, porque o conector tá quebrado desde que eu comprei a Ranger. Vamos ver se funcionou. Aí, finalmente tenho luz de ré. Dale. A princípio agora estaria tudo pronto para abastecer o óleo. Mas depois de todo esse trabalho, acho que vale a pena drenar o restinho do óleo velho que tem no câmbio e abastecer 100% com óleo novo. Meu Deus. Pelo visto, pouquinho de óleo não era tão pouquinho assim. Fiz maior sujeira, gurizada. O funil não deu conta de todo o fluxo de óleo. Mas não dá nada, depois a gente limpa. Ah, que nojeira. Top, até captou bastante óleo. Mas olha o chão. Mas não dá nada, é só limpar. E nesse bujão do dreno do óleo tem um ímã que vai juntando todas as limalhas de desgaste do câmbio, elas ficam acumuladas aqui. Daí também vou limpar isso aqui bem antes de instalar. Olha só o estado que tá. E para abastecer o óleo, como o acesso ali é difícil, eu uso essa garrafa aqui com essa mangueira. Daí eu preencho ela com óleo novo e ali embaixo da Ranger eu viro a garrafa de cabeça para baixo e aperto, que daí o óleo vai correndo por aqui e entra para dentro do câmbio. E o óleo que usa é o ATF Dexron 3. Esse método para abastecer o óleo do câmbio até leva um pouco de tempo, mas como ali não tem espaço para botar um funil, foi o melhor método que eu achei. Talvez numa próxima botar uma mangueira bem maior para eu poder ficar do lado de fora da caminhonete trabalhando de pé, vai ficar mais fácil. E como eu tô botando 1 litro por vez, vou ter que repetir esse procedimento 3 vezes, já que aqui no câmbio vão 3 litros de óleo. Ah, inclusive todas as informações sobre esse câmbio eu achei no manual, que eu vou deixar disponível para quem quiser comprar o PDF lá no meu site. Lembrando que vocês até acham o manual de graça na internet, mas comprando lá no site ajuda muito a manter o canal ativo. Finalmente tá pronto, gurizada. Quase esqueci de tirar o parafuso que tá travando o volante do motor. Agora sim tá pronto. Nos próximos dias eu vou estar editando esse vídeo e vou aproveitar para rodar bastante com a Ranger e ver se finalmente terminou com esse vazamento de óleo. Espero que tenha dado certo. Apesar de estar bem confiante que eu tinha feito um bom trabalho, também fiquei um pouco tenso nos próximos dias, com medo que esse vazamento voltasse, já que é um problema que a minha Ranger tem há tantos anos e que até agora ninguém tinha conseguido resolver. Depois de rodar alguns dias,
Botei a Ranger na garagem para poder olhar por baixo dela e ter o veredito final se ainda estava vazando óleo. O piso tá limpo. Vamos olhar aqui embaixo do câmbio. Teste do dedo. Nem acredito. Nada de óleo, o câmbio tá sequinho. Primeira vez na minha vida que eu vejo esse câmbio assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez tentei resolver eu mesmo coisas que os outros não conseguiram resolver. E fico feliz que tenha dado tudo certo. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E obrigado por terem assistido.